Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Química Geral para o primeiro ano, com o professor Arivelto. Nós vamos estudar o modelo básico do átomo e a lei periódica. Então venham comigo para os próximos slides. Átomo e elemento químico. Bem, nós temos aqui uma tabela periódica com vários elementos químicos, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, vários elementos químicos, né? Atualmente, nós temos cerca de 118 elementos químicos. Desses, 92 são naturais, ou seja, já existem na natureza, né? E 26 são artificiais, ou seja, eles podem ser criados em laboratório, tá certo? Aí você me pergunta, se tem infinitos átomos, né? Infinitos átomos, por que existem apenas 118 elementos químicos? Simples, é porque os átomos estão organizados em grupos, né? De acordo com suas propriedades, ok? Portanto, elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades, tá certo? Por exemplo, nós temos vários átomos de oxigênio, tá certo? Vários átomos de oxigênio. Porém, nós temos apenas um elemento químico, oxigênio, tá certo? Então, vamos lá, próximo. Nós temos aqui um modelo do átomo de oxigênio, tá certo? No núcleo do átomo do oxigênio, nós temos as partículas positivas, que são os prótons, e as partículas sem cargas, os nêutrons. Então, no centro do átomo, no núcleo, nós temos as partículas, os prótons, e os nêutrons sem cargas, tá certo? Nós temos, por exemplo, aqui 8 prótons, né, positivo, e 8 elétrons negativos. Os elétrons, eles estão na eletrosfera, né? Ele tem carga negativa, ok? Um átomo eletricamente neutro, a quantidade de prótons positivos são iguais às quantidades de elétrons negativos, tá certo? Isso torna o átomo eletricamente neutro, ou seja, quando as cargas positivas são iguais às cargas negativas. Tá certo? Então, no núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons, né? Que somam e dão a massa do átomo. Vocês podem perceber aqui, por exemplo, que o elétron, né, parecem ser maiores do que os prótons e os nêutrons, mas não é bem assim, né? Os elétrons, eles são 1836 vezes menores do que os prótons e os nêutrons, tá certo? Então, aqui é apenas uma representação, tá bom? Então, vamos ver aqui um resumo das principais propriedades do átomo. Nós temos, de um lado, as propriedades, massa e carga, e as regiões do átomo, onde se encontram as partículas, né? O núcleo e a eletrosfera. Bom, os prótons presentes no núcleo, né, tem massa 1, ok? E a massa dos nêutrons também é 1. Então, a massa do nêutron e do prótons, né, é praticamente igual, tá bom? E os elétrons estão na eletrosfera, tem massa desprezível, como eu falei, né? Eles são tão pequenos que a massa é desprezível, né? E a carga do próton é mais 1, e a do nêutron é 0. Na eletrosfera, nós temos os elétrons de carga menos 1, tá certo? Próximo. Número atômico. O número atômico, o símbolo é Z, né? O número atômico Z é o número de cargas positivas, prótons, existentes no núcleo dos átomos, tá certo? Então, não esqueçam, número atômico Z é a mesma coisa que número de prótons, partículas positivas que existem no núcleo, tá bom? Então, assim, o que diferencia um elemento químico de outro? É o seu número atômico, né? Ou seja, cada elemento químico tem um número atômico específico, ok? O que é um elemento químico? Um elemento químico, como eu já falei, é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades.
E um átomo isolado é considerado um elemento químico? Sim, um átomo isolado é considerado um elemento químico, porque ele representa um conjunto unitário de átomos, tá certo? Com o mesmo número atômico. Próximo. Nós temos aqui isótopos e nêutrons. Nós temos essa espécie química aqui, tá certo? Com o símbolo químico S, que é o símbolo do enxofre, tá certo? Esse número aqui do lado esquerdo do símbolo, né, abaixo, é o número atômico de símbolo Z, ou seja, a mesma coisa que número de prótons existente no núcleo dele, tá certo? E esse 32 aqui, esse número em cima do símbolo, né, é à esquerda também, é o número de massa, tá certo? Que é representado pela letra A. Então, o número de massa é a soma dos números de prótons e nêutrons existentes no núcleo, ok? Então, como saber, por exemplo, o número de prótons ou número atômico Z, né, dessa espécie química, ok? O número de nêutrons dessa espécie química, o número de massa e o número de elétrons. Bem, o número de prótons ou o número atômico, né, o Z, é esse númerozinho aqui do lado esquerdo, abaixo, né? Ou seja, essa espécie química tem número de próton ou número atômico igual a 16. E o número de nêutrons? O número de nêutrons é só você subtrair o de cima pelo de baixo, tá certo? Ou seja, a massa menos o número atômico. A massa A menos E, número atômico, ou seja, 32 menos 16. Então, 32 menos 16 vai dar 16, ou seja, esse átomo aqui de enxofre tem 16 nêutrons, tá certo? E o número de massa? O número de massa, você soma o número atômico, Z, tá certo? Com o número de nêutron. Tá aqui, 16 também, né, que nós encontramos. 16, número de nêutron, e 16, que é o número atômico. Então, 16 mais 16 dá 32. Então, esse númerozinho aqui, 32, acima do símbolo, né, do lado esquerdo aqui, é o número de massa. Vamos lá. Isótopos, isóbaros e isótomos. Né? Nós vamos estudar aqui a semelhança atômica. Né? O que são isótopos? São átomos, né, que têm o mesmo número de prótons e diferente número de massa. Ou seja, esses números de baixo aqui vão ser iguais e o de cima, que é o número de massa, vão ser diferentes, certo? E nós temos os isóbaros. Os isóbaros, né, são átomos com o mesmo número de massa, né, 28 e 28, e diferente número atômico, tá certo? O número de prótons são diferentes e o número de massa, né, são iguais. E isótomos são átomos que têm o mesmo número de nêutrons, ok? Como saber os mesmos números de nêutrons? Como já falei, né? É só você subtrair o de cima com o de baixo. Ou seja, a massa menos o número atômico. 28 menos 12 dá 16, tá certo? E 30 menos 14 também dá 16. Então, esse átomo tem 16 nêutrons e esse outro átomo tem 16 nêutrons. Então, eles são isótonos, né? Então, para você não confundir os nomes, isótopos, isóbaros e isótonos, nós temos um macetezinho aqui. Olha, nós temos um P bem aqui. Então, isso quer dizer que isótopos são átomos que têm o mesmo número de P, ou seja, o mesmo número de prótons, tá certo? E isóbaros, nós temos o A, que é o símbolo da massa, do número de massa A. Então, o que são isóbaros? São átomos que têm o mesmo número de massa A, tá certo? Isótomos são átomos que têm o mesmo número de N, ou seja, são átomos que têm o mesmo número de nêutrons, tá certo? Então, pronto. Depois dessa, né, esse macetezinho, não tem como esquecer mais, nem confundir. Nós temos aqui, por exemplo, né, 3 isótopos do átomo de hidrogênio. Né? Isótopos por quê? Porque o número atômico aqui é 1, número atômico 1 e número atômico 1. Ou seja, esses 3 átomos têm um próton, cada um tem um próton, tá certo? E perceba que a massa de cada um é diferente. A massa do primeiro é 1, do segundo é 2
e a do terceiro é 3, né? Então, cada átomo desse aqui tem um nome específico, né? O primeiro é o próton, o segundo é o deutério e o terceiro é o trítio. Cada um tem propriedade física diferente, né? Devido à sua massa. Próximo, é uma questãozinha aqui para fixar. Com relação aos átomos abaixo, né, nós temos essas 3 espécies. Quais são isótopos, isóbaros e isótonos? Bem, isótopos, né, ó, o pezinho aqui, o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico, a mesma coisa, né, quando esses númerozinhos aqui são iguais. Então, o X e o R são isótopos. Por quê? Porque tem o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, 21 e 21, tá certo? E diferentes números de massa, ok? E isóbaros são átomos que têm o mesmo número de A. A é o símbolo da massa, né? Então, quais dessas 3 espécies têm o mesmo número de massa, os números de cima? Né? É o X e o Y. O X e o Y têm 50, o X tem número de massa 50 e o Y, número de massa também 50. Então, se são iguais, eles são isóbaros, né? Isóbaros são átomos que têm o mesmo número de massa e diferente número atômico, ok? E isótonos são átomos que têm o mesmo número de N, né? Tá aqui o N aqui, o mesmo número de nêutrons. Então, quais são, né? É o Y e o R, né? Se você subtrair 50 menos 22, vai dar 28, e 49 menos 21, né? Vai dar 28. Então, assim, nós temos esses 2 átomos como sendo isótomos, tá certo? Próximo. Estrutura atômica básica. Né? Nós temos aqui a estrutura atômica básica do átomo. O átomo é formado pelo núcleo, muito pequeno, né? Compacto, maciço e super denso, tá certo? E nós temos também a outra região do átomo, que é a eletrosfera, a nuvem eletrônica. A eletrosfera é uma região imensa do átomo com relação ao núcleo, tá certo? A densidade da eletrosfera é muito baixa e rarefeita, ok? Então, devido a isso, né, o átomo é praticamente formado por espaços vazios, tá certo? O diâmetro do núcleo, né, depende do número de prótons e nêutrons que tem no núcleo, tá certo? Varia, ok? E o diâmetro do elétron, da eletrosfera, varia também, conforme o número de elétrons que o átomo possui, ok? Então, características das partículas. Nós temos aqui as partículas, prótons, e os nêutrons que ficam no núcleo, e os elétrons que ficam girando ao redor do núcleo na eletrosfera. Então, a massa relativa do próton é 1, né? E a do nêutron também é 1, ou seja, são praticamente iguais. Do elétron é 1 sobre 1836, ou seja, o elétron é 1836 vezes menor do que os nêutrons e os prótons, certo? E a carga elétrica relativa do próton é mais 1 e do nêutron é 0, já está dizendo, é neutro, né? 0. E do elétron é menos 1, tá bom? Então vamos lá, próximo, número de massa. O número de massa é representada pela letra A. Certo? Você pode calcular o número de massa por essa formulazinha aqui. Massa A é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons que existem no núcleo. Tá legal? Ou então, A é igual a Z mais N. Por que Z, né? Olha, Z é a mesma coisa que prótons. Tanto faz a primeira fórmula como a segunda. Tá bom? Nós temos aqui 2 símbolos, né? Representando 2 átomos, 2 símbolos X. Né? Percebam que o símbolo da massa, né, está escrito em cima do símbolo do lado esquerdo, mas ela também pode ser escrita, né, em cima do lado direito do símbolo, tanto faz, tá bom? Então, número de massa é diferente de massa do átomo, né?
O número de massa é a soma do número de próton com o número de nêutron, tá certo? Geralmente, o número de massa é um número inteiro, tá certo? Por exemplo, aqui nós temos 3 isótopos de magnésio, né? 3 átomos de magnésio diferentes, com massas diferentes, tá certo? Então, assim, percebam que a massa desses 3 átomos de magnésio é um número, o número de massa, né? É um número inteiro, né? E a massa do átomo, percebam aqui, a massa do átomo geralmente é um número menor do que o número de massa, né? Por que é menor? Porque quando os nêutrons e os prótons se unem para formar o núcleo, eles perdem massa, né, em forma de energia. E é essa energia, né, que fazem com que os prótons e os nêutrons fiquem ligados no núcleo, tá certo? Percebam também, olha, que foi só arredondado, né? Houve um arredondamento aqui, olha, 23,98 para 24, 24,98 para 25, 25,98 para 26, tá certo? Então, é isso, massa do átomo é diferente de número de massa. Próximo, massa atômica, né? A massa atômica oficial de cada elemento químico da tabela periódica é obtida pelas médias ponderadas das massas atômicas dos isótopos naturais, né? Então, aqui nós temos o elemento químico magnésio, né, da tabela periódica. Como saber esse resultado aqui, né? Como se obteve esse resultado aqui da massa do magnésio? É só fazer uma média ponderada das massas atômicas. Vamos lá aprender a fazer essa média ponderada e encontrar esse valor da massa atômica do magnésio. Vamos ver como se faz. Pronto, nós temos aqui a massa atômica oficial do elemento químico magnésio. Então, nós temos os isótopos de magnésio, 3 tipos de átomos de magnésio na natureza, né? Isótopos, ou seja, com o mesmo número de prótons no núcleo, o mesmo número atômico, 12, 12 e 12. O que diferencia eles é o número de massa. O primeiro é 24, o segundo é 25 e o terceiro é número de massa 26. Então, percebam aqui a porcentagem em massa. Olha, o magnésio de massa 24, a abundância dele é 79%. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que dos 3, o que existe mais na natureza, né, em maior abundância, é o magnésio de massa 24. E 10%, né, é o magnésio de massa 25. E 11% é o magnésio de massa 26. Tá bom? Então, assim, para você calcular esse valorzinho aqui que aparece na tabela periódica, que é a massa atômica do magnésio, né? Como foi que eles obteve? Eles fizeram essa média ponderada. Como é que faz? É só você multiplicar o número de massa com a sua abundância, ou seja, 24 vezes 79, está aqui, 24 vezes 79, mais 25 vezes 10, está aqui, 25 vezes 10, mais 26 vezes 11, 26 vezes 11, está aqui, 26 vezes 11, pronto. Tudo isso dividido por 100. Por que por 100? Porque a soma das porcentagens em massa, né, somam 100. 79 mais 10 mais 11 dá 100%. Então, tudo isso dividido por 100% vai dar 24,32 unidades de massa atômica. Tá certo? Ou seja, aproximadamente 24,30, né, unidade de massa atômica. Isso pode dar alguma alteração, né, devido aos equipamentos sofisticados, devido também ao ambiente, né, que precisam estar em certas condições, e às vezes pode mudar também até pela leitura, né, dos próprios cientistas, tá bom? Poucas coisas, tá legal? Então, pessoal, é isso. A nossa aula sobre
o modelo básico do átomo e lei periódica, tá certo? Então, obrigado, bom estudo a todos, tchau, tchau, até mais.